Shalom a todos e a todas, você está no canal Atalaias do Eterno. Hoje nós vamos trazer um pequeno estudo sobre o conhecido movimento Nova Era. Já não é tão novo assim, nós vamos trazer alguns fatos, algumas realidades sobre este movimento e nós vamos começando pela definição sobre o que é o movimento da Nova Era, né? É um título que se refere a uma visão de mundo ou filosofia adotada por muitas pessoas. O movimento Nova Era pode também ser chamado de religião por apoiar-se em alguns pontos de vista religiosos. Por exemplo, os seguidores da Nova Era aceitam o panteísmo, uma crença que afirma que tudo faz parte de Deus, ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Eles acreditam que todo homem é parte de Deus, embora os que estão fora do movimento talvez não percebam isso. E mediante experiências místicas ou enquanto participam de técnicas que alteram o estado de consciência do indivíduo, as pessoas são poderosamente persuadidas de que o ponto de vista religioso da nova era é verdadeiro. Um exemplo disso é a famosa atriz Shirley MacLaine. Durante uma experiência mística, numa banheira com água quente, ela disse ter passado a crer no seguinte: todo o meu corpo parecia flutuar, vagarosamente eu me tornei água, senti a ligação íntima da minha respiração com o pulsar da energia ao meu redor. De fato, eu era o ar, a escuridão, as paredes, as bolhas, a vela, as pedras molhadas sob a água e até o som do rio caudaloso lá fora. Então, essas experiências místicas levam os adeptos da nova era a acreditar que eles são verdadeiramente um com o universo e que são parte do próprio Deus. Também os levam a crer que descobriram o potencial humano, um suposto poder divino dentro deles mesmos que, segundo eles, existe em todo mundo, em todos os homens. Os adeptos da nova era, eles querem ajudar todas as pessoas a descobrir o poder e a compreender e experimentar que são um com Deus. Uma vez que as pessoas tenham experiências místicas, os seguidores da nova era, eles esperam que essas pessoas coloquem em prática a nova perspectiva que alcançaram. Isso seria esforçar-se para obter a união e a paz mundiais e usar seus novos poderes nesse sentido. Muitos dos seguidores da chamada Nova Era, eles descrevem os encontros com espíritos guias ou seres espirituais. Esses seres, eles se apresentam como espíritos bons, afirmando ser pessoas mortas que residem agora no mundo espiritual para guiar e ajudar espiritualmente a outros. A interpretação dada pelos adeptos da Nova Era a essas experiências místicas, consciência superior, seres espirituais, difere das interpretações do cristianismo ortodoxo. O cristianismo ortodoxo chegou à conclusão de que os seguidores da nova era adotaram uma mistura de crenças religiosas orientais, juntamente com inúmeras formas de ocultismo, assim como a canalização ou possessão por espíritos. No nosso ponto de vista, as dramáticas experiências fora do corpo, conhecimento extrasensorial, viagens mentais dos adeptos da nova era, durante os estados alterados de consciência, são experiências típicas dadas pelos shedins, pelos demônios, para enganar as pessoas e levar a crer nessa filosofia. Um exemplo, os doentes dos hospitais enxergam às vezes ratos enormes ou elefantes cor-de-rosa que os assustam. Ninguém duvida que eles estejam vendo realmente essas coisas, mas as visões são uma falsa realidade. Do mesmo modo, os demônios podem dar visões e experiências maravilhosas a fim de enganar as pessoas e as levar a acreditar numa falsa visão religiosa do mundo. O fato desses seres serem espíritos malignos pode ser documentado com base na psicologia, história e religião, assim como na experiência de muitos adeptos da chamada Nova Era. No livro de Shaul HaShaliach a Timóteo,
né, de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4:1, nós lemos o seguinte: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, em João 8:44, Jesus declarou: o diabo é mentiroso e pai da mentira. Em 2 Coríntios 11:14, nós lemos o seguinte: o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Em resumo, assim como o judaísmo messiânico, o cristianismo ortodoxo considera o movimento da nova era como uma falsa visão religiosa do mundo, motivada e ensinada pelos demônios de Satanás, disfarçados de espíritos guias benevolentes e preocupados com o bem-estar da humanidade. A segunda pergunta que nós gostaríamos de responder é por que o movimento da nova era é importante. O movimento da nova era ele é importante por causa do atual potencial de influência em todos os níveis da sociedade. A educação, a saúde, a psicologia, as artes, comércio, indústria, governo, religião, ciência e entretenimento. Segundo Marilyn McGuire, diretora executiva da New Age Publishing and Retailing Alliance, existem cerca de 2.500 livrarias sobre ocultismo nos Estados Unidos e mais de 3.000 editores de livros e revistas de ocultismo. As vendas de livros da New Age, da Nova Era, em especial, são calculadas em $1 bilhão por ano. E isso torna o movimento da Nova Era uma indústria multibilionária. E tais indústrias recebem a atenção das empresas e das autoridades americanas. Artistas famosos estão sendo influenciados pelo movimento da Nova Era e eles, por sua vez, acabam influenciando outras pessoas. Ellen Reid, Marsha Manson, Lisa Bonet, Tina Turner e o músico Paul Orn são apenas alguns dos artistas da indústria de entretenimento convertidos à New Age ou à Nova Era. Os livros de Shirley MacLaine e a série de televisão Out on a Limb, Minhas Vidas, fizeram com que milhares de espectadores conhecessem o ocultismo e o contato com espíritos da Nova Era. Muitas outras personalidades famosas aparecem em talk shows importantes dos Estados Unidos, como Phil Donahue, Oprah Winfrey e outros apoiadores e apoiam os espíritos guias ou o movimento da Nova Era. Equipes de entidades ocultistas compostas de médiuns e seus espíritos guias se tornaram personalidades de destaque no rádio e na televisão em âmbito local e nacional. Por exemplo, 25 de julho de 1986, o ator e convertido à Nova Era, Michelle York, apresentou-se no Merv Griffin Show com Jack Purcell, que canalizou Lazarus diante de milhares de espectadores. O próprio Merv Griffin comentou: muitas de nossas principais estrelas estão agora consultando a entidade. A atriz Sharon Glass, que representa Cagney na série premiada Cagney and Lacey, ganhou o Emmy de 1987 pelo seu papel na série. Em seu discurso de agradecimento, ela disse a todos que o seu sucesso era devido a Lazarus. Linda Evans, do famoso seriado Dinastia, e Joyce DeWitt, ex-participante do Three's Company, seguem a orientação de outro ser espiritual, Mafu, canalizado pela dona da casa, Penny Torres. Filmes sobre ocultismo estão promovendo sessões espíritas e necromancia, contato com mortos. Algumas das escolas elementares, leituras de carta de tarô são oferecidas no restaurante McDonald's. Milhares de estudantes universitários estão indo ouvir palestras sobre ocultismo. Uma nova fé está também emergindo no misticismo científico, mistura de ocultismo e ciência. E temas ocultistas da nova era estão causando impacto em muitos setores da sociedade. Em síntese, o movimento da nova era é importante por estar afastando o pensamento das pessoas dos valores judaico-cristãos e levando-os para as práticas do ocultismo. E vamos ver a terceira pergunta: quais são alguns dos líderes do movimento da nova era? Bom, Shirley MacLaine é a proponente mais visível da nova era, sua série televisionada alcançou milhões e aparentemente inspirou milhares a aceitar a canalização.
né? Aí a incorporação de espíritos malignos. Seus seminários nacionais em 1987 foram assistidos por cerca de 14 mil pessoas. Ela começou a construção de um centro de retiro espiritual de 120 hectares em Creston, no Colorado, que irá colocar canalizadores, aqueles através de quem os espíritos falam, à disposição de todo e qualquer visitante. Embora rejeite o título de líder ou guru, o Los Angeles Times Magazine a chamou de supervendedora do crescente movimento da nova era. Então, uma lista de alguns dos notáveis da nova era inclui o teorista e psicólogo transpessoal Ken Wilber, apelidado por alguns de Einstein da pesquisa do consciente. A psicologia transpessoal procura, por exemplo, mesclar a religião oriental com a psicologia moderna. Olha aí o grande risco, hein? A médium Ruth Montgomery era antes uma jornalista obstinada e agnóstica. Ela se converteu à nova era e passou a divulgar seus ensinos, tendo escrito vários livros sobre nova era, OVNIs, objetos voadores não identificados, UFOs, contato com os mortos e outras coisas mais. Marilyn Ferguson é uma das líderes espirituais da nova era e escreveu o best-seller The Aquarian Conspiracy, Personal and Social Transformation in the 1980. A conspiração aquariana, transformação pessoal e social nos anos 80. E ela também é editora do Brain Mind Bulletin e do Landing Edge Bulletin, publicações que discutem os avanços científicos sociais da nova era. Outras personalidades e influências da nova era vão incluir Werner Herder, do fundador do Seminário de Treinamento Erhard, Frijot Capra, físico e autor dos textos da nova era, o tal da física e o ponto de mutação, e Carlos Castanheda, um estudante de antropologia da UCLA, cujos estudos o levaram ao ocultismo. Ele é autor de séries multimilionárias de livros sobre feitiçarias, tais como Os Ensinamentos de Dom Juan, o Caminho Yankee para o Conhecimento. Benjamin Creme é o precursor autoproclamado do guru da nova era, Maitreya. É também autor do livro A Reaparição do Cristo e os Mestres da Sabedoria. John Lilly e Charles Tatter são pesquisadores científicos pioneiros dos estados alterados de consciência, e Robert Mueller, assistente do secretário-geral das Nações Unidas, é autor da obra Novo Gênesis, Moldando uma Espiritualidade Global. Então a nova era ela vai possuir várias instituições importantes também. Uma delas é a Esalen, em Big Sur, na Califórnia. Ao que parece, quase todas as grandes personalidades da nova era estiveram em Esalen ou foram influenciados por ela. Outra grande instituição seria as muitas editoras da nova era, tais como a Shambhala, de Boston, J.P. Thatcher, de Los Angeles, que fornece a base intelectual da nova era. Médicos famosos do movimento incluem Norman Shaley, o autor de A Medicina Oculta Pode Salvar Sua Vida, Robert Lightman, que canaliza muitos mortos famosos, e o místico W. Bruce Joy, autor da obra O Caminho de Alegria. Gurus mundialmente reconhecidos do movimento da nova era incluem Bhagwan Shree Rajneesh e Swami Muktananda, e Sri Aurobindo, e várias outras pessoas. Embora existam muitas dezenas de guias humanos que influenciam o movimento Nova Era, é o mundo espiritual nas últimas décadas que tem fornecido os fundamentos e a liderança mais importantes por trás de todos os bastidores. E esses espíritos malignos, mediante os agentes humanos, eles produziram centenas de textos e milhares de exemplares de seus livros foram vendidos. 2 médiuns modernos podem ser particularmente considerados como catalisadores do importante reavivamento atual de livros escritos por espíritos, chamados livros psicografados. Nos anos 60 e 70, Jane Roberts e Ruth Montgomery passaram a ser publicadas pelas grandes editoras. Conjuntamente, seus 2 espíritos guias, Seth e Lily, respectivamente escreveram quase 30 textos para várias editoras importantes. Elas não só quebram o padrão, como estabelecem uma tendência. Quando o livro de Richard Bach,
Fernão Capello Gaivota, também ditado por uma entidade, quebrou todos os recordes de produção desde O Vento Levou e encabeçou a lista de best-sellers durante 2 anos. A Sorte foi lançada. Mais de 25 milhões de exemplares do livro foram vendidos em todo o mundo. O número de títulos escritos por espíritos sendo impressos hoje é sem precedentes. Ok? Bhagavata Rajanesh morreu em 19 de 10 de 1990 de trombose coronária, aos 58 anos, na cidade de Pogna. Seu movimento se iniciou no Brasil em 79, no Rio de Janeiro. Após a morte do guru, o movimento praticamente deixou de existir no Brasil. A quarta pergunta é: quais são as crenças básicas? E aí nós chegamos no ponto muito importante da visão de mundo da nova era. O movimento da nova era ele pode ser resumido em 4 crenças básicas. Toda a verdadeira realidade é divina. Deus é tudo, tudo é Deus. A iluminação pessoal é importante, uma vez que os homens existem em estados de ignorância quanto à natureza divina própria. 3. Os estados alterados de consciência, poderes psíquicos e contato com o espírito são os meios para essa tal da iluminação. E muitos setores é necessário ativismo social e político com o propósito de ajudar a interligar, ou seja, organizar pessoas de pensamentos afins para produzirem um mundo unificado, social, econômica, religiosa e politicamente. Embora haja grandes variedades de crenças na New Age, na Nova Era, existe um amplo consenso sobre os pontos principais. A natureza de Deus. No caso, Deus é impessoal, o Criador não é pessoal. O homem é uma parte de Deus. O problema do homem, ignorância da sua própria natureza divina. Ele não sabe que ele é Deus. E a solução para os problemas humanos, aceitar as crenças e práticas da nova era. Bom, do ponto de vista básico da nova era, de que tudo é Deus, foi a razão de Shirley MacLaine ter se colocado diante do Oceano Pacífico com braços estendidos e cantar: eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Esse é o motivo dos gurus orientais afirmarem que são Deus, assim como todas as demais pessoas. Por exemplo, o guru Satya Sai Baba afirma que você é o Deus deste universo. Então, essa crença é muito perigosa. A quinta pergunta que nós temos sobre movimento, nova era, é quais as consequências morais se aplicam, logicamente, a quem aceitar os pontos de vista da nova era, da New Age. Crer que tudo é Deus tem consequências. Todavia, só temos espaço para uma ilustração. Na área da moralidade, o ponto de vista do movimento Nova Era é uma visão ocultista que ensina que o mal é realmente uma ilusão. E crer na moralidade é absolutamente errado. Por isso o guru Bhagavata Rajanesh, declarou: não creio na moralidade, estou decidido a destruí-la. Enfatizar a moralidade é mesquinho, degradante, desumano. Desde que no pensamento oriental tudo é Deus, ele inclui tanto o bem como o mal. Desde que Deus é impessoal, ele não pode importar-se com o que é certo e errado. Portanto, tudo que existe é certo. De fato, uma vez que o indivíduo compreende e aceite sua divindade, então, por definição, o que quer que ele faça é bom, mesmo que seja mal. É por isso que Rajanesh também afirmou: minha ashram, comunidade espiritual, não faz diferença entre o demoníaco e o divino. Swami Vivekananda também diz por esse mesmo motivo: o bem e o mal são a mesma coisa. Embora a Bíblia ensine não matarás, Êxodo 20, verso 13, o Vivekananda diz: o assassino também é Deus. E Rajanesh chegou a afirmar, explicando o Bhagavad Gita, o livro sagrado dos hindus: mate, assassine em plena consciência, sabendo que ninguém é assassino, ninguém é morto. Vemos então como ponto de vista básico do movimento da nova era, dizendo que tudo é um, pode perverter um tópico tão importante quanto os valores morais.
Embora muitas outras áreas pudessem ser discutidas, mencionamos que a visão do mundo da nova era também é uma visão de mundo abrangente. Os adeptos deste movimento, eles querem reinterpretar todos os campos do conhecimento para harmonizar a crença da nova era, inclusive a física, a psicologia, a biologia, a religião, a sociologia, e a razão disso é que suas experiências místicas os persuadiram de que isso é necessário, não só porque tais experiências revelam a verdadeira interpretação dessas disciplinas, mas também porque isso irá educar o povo conforme o pensamento da nova era. Então, por esse motivo, as publicações deles consistem em revelações do mundo dos espíritos sobre esses assuntos. Por exemplo, esses espíritos ensinam que a verdadeira ciência é tanto material como espiritual por causa de coisas como a PES, a percepção extrasensorial, e a cura psíquica, a ciência da parapsicologia, né? É um suposto estudo científico do ocultismo, ajuda a alinhar as ciências gerais com os pontos de vista orientais e ocultistas. A conclusão que existe muito poucas áreas intocadas pelo movimento de nova era. A sexta pergunta que nós queremos responder é por que os indivíduos não religiosos estão aceitando essa nova visão religiosa? Cientistas, ateus, racionalistas, etc. Por que eles estão aderiram a essas crenças? E uma das razões é que, apesar da crença pessoal, os homens são seres espirituais criados à imagem de Deus, veja, a imagem. Gênesis 1:27 e Eclesiastes 3:11. Como tais, eles exigem algum tipo de realidade espiritual para fornecer uma base sólida de significação para a própria vida. Uma ilustração como os cientistas não religiosos podem desencantar-se com a ciência e abrir as portas para a religião da nova era se encontra no texto Sabedoria Antiga e a Ciência Moderna, onde os cientistas renomados combinaram a ciência moderna com o antigo ocultismo. Esse texto e outros semelhantes revelam que centenas de cientistas e acadêmicos estão se inclinando para a nova era. Muitos deles também admitem ter procurado gurus orientais ou se tornaram discípulos e praticantes de várias tradições ocultistas, a maioria de matriz oriental, tá? Esses cientistas se juntaram ao movimento Nova Era por se sentirem atraídos pelas ideias da Nova Era quanto a um potencial divino interior no homem, por verem provas disso do poder oculto que estão experimentando. Eles dizem que não encontraram significados na vida através de uma ciência puramente material e preferem não investigar isso no cristianismo, mas acreditam ter encontrado tal religião no movimento da Nova Era. Consequência, eles integram a ciência com o ocultismo, que leva uma visão religiosa oriental da realidade. Durante o processo, eles deturpam a ciência e fizeram dela uma religião. Por exemplo, alguns cientistas importantes declaram agora que, em vista de sua conversão à nova era, eles mudaram de opinião quanto à natureza do universo. O que eles criam ser um mundo real hoje é como uma ilusão. O que julgavam ser ilusão, visão ocultista do universo, é agora visto como realidade. Essa é a realidade, entre aspas, que eles pretendem investigar. A sétima pergunta é o que são experiências místicas, né? As experiências do movimento Nova Era, as experiências místicas, elas têm uma importância muito grande no movimento e por elas terem a tendência de confirmar as crenças da própria Nova Era, né? As experiências místicas são quase sempre induzidas por meios humanos, yoga, meditação, uso de drogas, ou através de contatos com os espíritos guias. As experiências místicas geralmente envolvem uma compreensão errada da realidade física e espiritual. Para os que ainda não creem no ponto de vista oriental, as experiências místicas elas são importantes porque parecem apresentar novas provas e todas as provas necessárias para persuadir o indivíduo. Assim sendo,
O movimento Nova Era, a experiência mística, ela acaba persuadindo a pessoa de que tudo é Deus, e que Deus é tudo, e que os homens podem tirar proveito de um reservatório interior de poder infinito divino. Além do sentimento de união divina com todas as coisas, a experiência mística inclui uma sensação de ultrapassar a matéria, o tempo, o espaço, que é muitas vezes percebido como uma ilusão. As experiências místicas também produzem várias mudanças no comportamento e atitude que refletem as crenças da nova era. Além disso, essas experiências com espíritos ou energias estranhas são comuns, tá? Do ponto de vista bíblico, essas experiências são perigosas e devem ser evitadas, pois levam pessoas a entrar em contato com o mundo dos espíritos, a acreditarem na filosofia ocultista, a desenvolverem habilidades psíquicas, e elas podem também levar à possessão demoníaca, ou seja, a pessoa ser cheia dos demônios. Tais experiências fazem o indivíduo crer erradamente que é Deus. Desse modo, elas impedem a fé no Messias como Salvador e não podem ser divinas, por mais divinas que pareçam, tá? Então, aí respondendo à sétima pergunta. A oitava pergunta que nós temos para responder sobre o movimento é quais são algumas das novas técnicas e práticas ocultistas do movimento Nova Era. Bom, dentro do movimento há uma gama, uma centena, milhares de práticas diferentes, como meditação, canalização, cura psíquica, objetos mágicos, terapias holísticas, como a acupressura, homeopatia, etc. Existem inúmeras seitas e novas terapias que também empregam essas práticas. Só a seita de Rajneesh usa vários métodos para atingir seus alvos de transformar drasticamente o consciente humano. Tá? Essas práticas elas foram desenvolvidas a partir de ensinamentos de culturas antigas e podem ter sido combinadas com técnicas do mundo moderno do ocultismo. Além disso, os progressos recentes na psicologia, tecnologia e medicina oferecem ao movimento novas opções para alterar o consciente, tais como o biofeedback. Então temos espaço pouco aqui para discutir apenas essas duas práticas mais populares, talvez nós voltamos em outras, né, mas estão relacionadas com o espiritismo, né, como a canalização e o uso de cristais como fontes de poder oculto. Bom, falando sobre canalização, o que é canalização? A canalização é um termo que é usado no movimento da Nova Era para possessão demoníaca, onde um canal humano voluntário ou médium, entrega sua mente e corpo a um espírito que passa então a possuir e controlar a pessoa para propósitos que ele tem, geralmente como porta-voz para transmitir os ensinos do espírito em questão. Bom, alguns espíritos mais proeminentes com ampla influência, isso dentro do movimento, estão Lazaris, Mafu, Set, Saint-Germain e Rata. Ao todo, pode ser documentado que existam centenas de espíritos reivindicando a responsabilidade pelos livros da nova era e sua mensagem alcançou milhões de pessoas. Só em Los Angeles há cerca de 1000 canalizadores. Para uma análise desses espíritos, nós vamos responder mais tarde. Grandes reavivamentos espíritas não são novos na América. Por exemplo, eles ocorreram em 1848, 1876. Então, julgando pelas dezenas de milhares que aceitam a prática em anos recentes, estamos no momento dos primeiros estágios de um outro reavivamento espírita. E assim sendo, o espiritismo tornou-se um grande negócio. O educador e psicólogo da nova era, John Climo, observa que os casos de canalização se tornaram difundidos. Diversos livros canalizados, novos e antigos, estão sendo impressos. Existem inúmeros livros de orientação para os contatos com espíritos. Revistas novas, tais como a Spirit Speaks, Os Espíritos Falam, são inteiramente dedicados às revelações por canalização. E os lucros dos seminários, fitas, livros analisados variam de 100 a 400 milhões de dólares por ano.
Por exemplo, Jack Purcell canaliza Lazarus, a entidade que possui inesperadamente certa noite durante um período de meditação, começou a falar através dele. Um seminário de fim de semana com Lazarus, através de Purcell, vai custar $275 por pessoa, com 600 a 800 pessoas presentes, ou seja, 200 mil por fim de semana. Um preço de quase 100 por sessão particular. Lazarus tem mesmo assim uma lista de espera. Seus áudios custam 20 cada um e os vídeos 60. Lazarus pode ser também contatado por telefone ao custo de $53 por meia hora, cobrados no cartão, né, de crédito. Uma pesquisa de prestígio levada a efeito recentemente informou que 67% dos americanos acreditavam agora no sobrenatural e 42% creem ter estado em contato com alguém que morreu. Assim sendo, o cenário foi preparado para um reavivamento do espiritismo e poderia fazer parecer insignificantes os de épocas passadas. Alguns afirmam que a canalização irá um dia superar o fundamentalismo. Em qualquer caso, o contato com espíritos tornou-se em muitos lugares uma prática socialmente aceitável, e os espíritos já informaram que pretendem influenciar o nosso futuro. A 10ª pergunta sobre a Nova Era, nós vamos ver como a canalização chegou a influenciar a igreja cristã, né? O espiritismo infelizmente influenciou a igreja. Muitos cristãos professos falham em não ver nada de errado ou anticristão na canalização. Por exemplo, Laura Cameron Fraser, a primeira mulher que chegou a ser ordenada pastora na igreja episcopal da região noroeste dos Estados Unidos, preferiu demitir-se do ministério da igreja do que renunciar à sua fé em um espírito canalizado de nome Jonah. Para citar uma das muitas ilustrações dessa influência na igreja, vários textos produzidos por meio de espíritos foram ignorantemente aceitos por alguns cristãos por parecerem espirituais ou afirmarem ter sido inspirados por Deus ou Jesus. Entre eles está o texto devocional Deus Chamando, por A.J. Russell, que tem estado na lista dos muitos best-sellers evangélicos há quase 2 anos nos Estados Unidos. Muitos outros ficaram surpresos ao descobrir que o livro Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach, esteve igualmente na lista dos best-sellers evangélicos, apesar de seus ensinamentos orientais. Ele foi também inspirado por fontes sobrenaturais. Outro exemplo é a obra de 3 volumes, Um Curso sobre Milagres. Esse texto de Ellen Schumann vendeu centenas de milhares de cópias e encontrou recentemente uma audiência interessada e crescente no cristianismo. Tanto God Calling como A Course in Miracles afirmam ter sido escritos por Deus ou Jesus, o que é impossível porque eles negam o Yeshua bíblico e contradizem a própria Bíblia. A razão mais óbvia para a aceitação cristã desse tipo de material é o fato da ignorância bíblica e o mundanismo serem comuns entre vários discípulos de Yeshua. O corpo, né, está falhando em educar apropriadamente seus membros nessa área. A 11ª pergunta é: qual o perigo em potencial que espera o país se continuarmos a seguir os canalizadores? Bom, se a tendência é continuar, os espíritos poderiam, através de médiuns humanos, oferecer aulas na televisão ou em vídeos. Os canalizadores mais poderosos fariam entrevistas de transe ao vivo ou seriam filmados em transe, e o material apresentado na televisão educativa ou por outros meios. Para milhões de pessoas, os espíritos já são aceitos como sábios e instrutivos, entretendo tanto quanto professores humanos. Se centenas de milhares de dólares estão sendo agora gastos para ouvir espíritos em vídeos e áudio, isso significa que a era eletrônica do contato com os espíritos já começou. Se houver uma audiência suficientemente grande e potencial de vendas, os programas de televisão oferecendo os espíritos como entretenimento podem não estar muito distantes. Os próprios espíritos estão promovendo ativamente a ideia do espiritismo educacional. Considere a seguinte declaração do espírito chamado Mentor, que fala através de Meredith Lady Young. O espírito alcançou milhares mediante seminários mediúnicos conduzidos diante de grandes audiências. A senhora Young
declarou que mentor lhe dissera: não vai demorar muito, 50 anos talvez, até que a canalização seja considerada a regra em lugar da exceção. A humanidade vai entrar na nova era da percepção, aprendendo a integrar o elemento místico e o prático. Os mestres ou os espíritos guias serão tão comuns quanto os professores de universidade. O professor ensinará matemática e o mestre espiritual iluminará. Bom, a próxima pergunta sobre o movimento é: por que os seguidores da nova era estão usando cristais? Bom, os adeptos do movimento acreditam que seu Deus impessoal existe como energia que vibra em todo o universo. Se alguém quiser entrar em harmonia com essa energia, os seguidores do movimento acreditam que pode fazer isso através de certos objetos que vibram em harmonia com Deus. Todos conhecemos os comerciais de TV em que o cantor atinge uma nota alta e as ondas sonoras fazem vibrar um vaso de cristal e o estilhaçam. Os adeptos do movimento acreditam que os cristais vibram de acordo com os padrões de energia de Deus e podem ajudar a pessoa a sentir e usar essa energia. Bom, os seguidores do movimento, eles descobriram que ao meditar e segurar cristais ou ficar na presença deles, poderes algumas vezes são liberados. Um dos usos principais envolve o suposto enfoque ou direcionamento da energia do cristal com os propósitos específicos, tais como cura psíquica, contato com espíritos, desenvolvimento da consciência superior e poderes psíquicos. Em essência, o uso cristal da nova era é o equipamento equivalente moderno que os missionários enfrentaram nas sociedades ocultistas, a prática do uso de encantos mágicos e outros objetos ocultistas tidos como possuindo poder sobrenatural para o bem ou para o mal. E esses objetos em si não têm poder. Todavia, quando usados para práticas ocultistas, eles podem tornar-se veículos através dos quais os espíritos trabalham. Por exemplo, madeira comum, vara de adivinhação, tabuleiro de Ouija, cartas ou varetas, cartas de tarô e Shin. A próxima pergunta é: as crenças e práticas da nova era são realmente baseadas no espiritismo? Em poucas palavras, os ensinamentos da nova era são aqueles transmitidos pelos espíritos. O que a nova era ensina e acredita é o que o mundo dos espíritos revelou e quer que os homens creiam. Muitas das práticas também se apoiam nas instruções recebidas do mundo espiritual. Ou seja, os ensinamentos e práticas da New Age são simplesmente as descobertas de homens iluminados, mas ensinamentos deliberadamente revelados pelos espíritos, adotados e utilizados pelo homem. Eles simplesmente aparentam ser ensinos esclarecidos, porque os espíritos usam princípios psicológicos de linguagem espiritual. Falam de Deus e do amor e satisfazem inúmeros dos desejos genuínos dos homens decaídos. Esses ensinamentos, eles oferecem práticas que confirmam a verdade da visão de um mundo da nova era ao adepto. Não obstante, os espíritos têm transmitido tais ensinos e práticas com o propósito expresso de enganar os homens, fingindo amar a Deus e ajudar o homem a se desenvolver espiritualmente em direção ao seu verdadeiro destino. A Bíblia é clara nesse ponto. Existem ensinamentos dados ao homem por espíritos enganadores e eles influenciam tanto os discípulos quanto a sociedade. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E não é de admirar, porque o próprio Satã se transforma em anjo de luz. Os espíritos estão saindo em massa dos seus esconderijos, sob vários disfarces, fazendo tudo o que podem para propagar os ensinos da nova era e outras coisas mais. E, no geral, o propósito declarado deles é ajudar a humanidade a introduzir a nova era. Bom, esses espíritos são, na verdade, seres espirituais pessoais e malignos que a Bíblia classifica de espíritos imundos ou demônios, e são a força subjacente às práticas e ensinos modernos da New Age, da nova era. A razão básica para as pessoas terem dificuldade em aceitar essa conclusão é que os espíritos disfarçam seus motivos e se apresentam enganosamente como seres bondosos e amigáveis. Assim sendo, a maioria das pessoas acredita nas afirmações que os espíritos fazem a respeito de si mesmos. Em troca, elas recebem bênçãos por parte deles, na forma de revelações, experiências agradáveis, encontros amorosos,
Ajuda, encorajamento, proteção dos perigos, confirmações infindáveis de sua divindade, sem mencionar que não há necessidade de arrependimento e fé no Messias por parte dessas pessoas.